Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Foi lida a Tua palavra, fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Eu gostaria, irmãos, de falar hoje sobre Cristo, uma viva esperança. Cristo, uma viva esperança. O Novo Testamento registra 137 referências ao reino e mais de 100 referências ocorrem durante o ministério de Jesus. À medida que todo o seu ensinamento e abordagem como Messias, o Rei Salvador, centralizam-se nesse tema, o reino. A que se refere o reino? A que se refere o reino dos céus? Refere-se ao domínio soberano do Deus do universo. Gênesis, logo no início, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, irmãos, em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, o reino dos céus refere-se à chegada de Cristo, anunciado há muito tempo por Deus. Aleluia. O profetizado Messias, o prometido filho de Davi, que não seria apenas o Salvador e libertador e Rei de Israel, mas de toda a humanidade, os gentios, eu e você, de todos os povos, língua, Glória a tribo, Jesus, aleluia. nação. Santo é o Senhor. Ele é o Salvador. Glória a Jesus, glória a Jesus. Toda a carne, todo ser humano eram receptores dessa promessa ou desta esperança prometida. Isaías falou sobre isso, irmãos, o profeta messiânico, capítulo 9, versículo 6 e 7. Ele diz: porque um menino ele diz, nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o governo, ele está qualificado para reinar. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Segundo a nova tradução da linguagem de hoje, irmãos, Isaías 9, versículos 6 e 7. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei.
Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Isaías capítulo 11, versículo 10, descreve o reino do Messias, o meu rei, o seu rei, o nosso rei. Aleluia. Segundo a Nova Versão Internacional, diz assim: naquele dia, as nações, não é uma região localizada, não é um país. Ele diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. As nações, Isaías profetizou, correriam para Cristo. Aleluia. Ele seria a bandeira das nações, o nosso rei. Glória a Deus. Isaías no capítulo 40, versículo 5 diz assim: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Isaías profetizou aproximadamente 7 séculos antes do nascimento do Messias, do menino Jesus, que a glória do Senhor seria revelada e juntos todos a veriam. Em Cristo o Rei, declarando o reino como chegado, irmãos, porque é chegado o reino dos céus, isto é, aproximando-se. João estava anunciando que o Rei Divino estava prestes a vencer o poder e o domínio de todo o mal, porque é chegado o reino dos céus. Tanto o humano quanto o do inferno, o reino estava chegando. Aleluia. Para Glória a Jesus. vencer. Glória a Jesus. Aleluia. Mateus no capítulo 3, irmãos, versículo 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O profeta Isaías, irmãos, compara João a um arauto real. O que era um arauto real, irmãos? Um mensageiro, um porta-voz, que ordenaria o conserto das estradas, preparando a chegada do rei. A pregação de João era: o rei está chegando. Aleluia. Jesus poderoso. O rei está chegando, Glória, glória a Deus. porque é chegado o reino dos céus. O rei está próximo, pois o rei está aqui. Essa era a mensagem de João Batista. A presença do rei, irmãos, de Jesus, e o poder do seu reino significou, irmãos, um novo mundo de esperança à humanidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar: o homem não precisa mais ser mantido como refém do domínio da morte, resultante do pecado e iniquidade que o homem cometeu. Jesus, irmãos, o reino anunciado por João Batista, venceu o domínio da morte. Aleluia, papai do céu. Atos capítulo 2, versículo 24 e 28, irmãos, diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detesse. Aleluia.
o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Isaías viu, Davi viu aquele dia, irmãos. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, algumas traduções, no inferno. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção, em algumas traduções mais modernas, ou sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Há uma boa notícia para você hoje: o Rei está vivo. O Rei está vivo. O Rei está vivo. Mateus capítulo 28, irmãos. Logo após a crucificação e morte de Jesus Cristo, versículo 1 ao 6, diz que no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E diz a Bíblia que naquele momento houve um grande terremoto, irmãos, porque o anjo do Senhor chegou removendo a pedra do sepulcro e disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, o anjo disse, e vede o lugar onde ele jazia. Está vazio, está vazio. Jesus ressuscitou e venceu a morte. Aleluia, Senhor Jesus. Apocalipse no capítulo 1, quando João está tendo aquela visão extraordinária do Cristo glorificado. Versículo 18, Jesus disse para João, irmãos: eu sou aquele que vive, João. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo para João, irmãos? Eu sou o Senhor agora dos domínios da vida e da morte. Jesus venceu a morte. O poder, irmãos, de Satanás, devido à rebelião original do homem, agora foi refreado, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, irmãos. Aleluia. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ei, não tenha medo da morte. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O propósito, irmãos, definitivo da encarnação de Cristo foi a destruição do diabo e a libertação do medo da morte, irmãos. Esse foi o propósito. Ele ressuscitou para nos livrar. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 ao 57 diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Segundo a Nova Versão Internacional, aguilhão ali é o poder de ferir. O que dá a morte, segundo Paulo, o poder de ferir é o pecado, e o que dá o pecado, o poder de ferir é a lei. Aí ele diz no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
na sua ressurreição. A ressurreição de Cristo traz a vitória sobre o pecado. A ressurreição de Cristo traz a vitória sobre a lei. E a ressurreição de Cristo traz a vitória sobre a morte. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, irmãos, nos possibilita a vivermos uma viva esperança. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, segundo a Nova Versão Internacional, diz assim, irmãos: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, ou a imortalidade por meio do Evangelho. Embora, irmãos, a morte física ainda seja experimentada pelos crentes, Cristo a aboliu, fez cessar, anulou, apresentando-a como ineficiente, porque Ele venceu a morte. Nós somos plantados em 3 lugares, irmãos. Eu disse isso aqui. Nós somos plantados com Adão no jardim quando ele cai, e nós somos plantados com Cristo quando Ele morre na cruz, e nós também somos plantados quando Ele ressuscita ao terceiro dia. Jesus venceu a morte, e você tomamos posse da vitória de Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo ali não está ansiando, irmãos, pela morte, mas por uma presença mais próxima de Cristo que a morte trará. O cristão não deve temer a morte, irmãos, porque a morte significa estar mais perto de Jesus. No versículo 22 do capítulo 1 de Filipenses diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A palavra partir ali, irmãos, também é usada para tirar pequenas estacas ou a âncora de um barco. Para Paulo, irmãos, a morte significava apenas levantar o acampamento e continuar para o outro lado. Irmãos, é disso que Paulo estava falando. A palavra também significa içar as velas para outro porto. Para aquele que crê, irmãos, a morte não significa se afastar de Deus, mas se aproximar dele. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou do que? Da morte para a vida. E João no capítulo 11, Jesus disse: quem crê em mim nunca morrerá. Amém, Senhor. Aleluia. O reino da escuridão, irmãos, foi enfrentado, e a morte, privação, enfermidade, destruição, impostos pelo poder maligno, começaram a ser derrubados, porque Jesus ressuscitou. Glória a Jesus, glória a ti. Cristo, irmãos, veio trazer o reino de Deus, e com isso também veio destruir as obras do diabo. Capítulo 3 de 1 João, versículo 8, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Aleluia. O Rei divino, irmãos, que João estava anunciando que estava presente, que nasceu. Jesus oferece a bênção do domínio divino, agora disponível para trazer a vida a toda a experiência humana, bem como a libertação do domínio do diabo. João no capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Aleluia. E a tenham Aleluia. com abundância. Aleluia. Abundância ali no original é perissos, significa superabundância, excessivo, transbordante, Aleluia. excedente, além do mais do que o suficiente, Aleluia. extraordinário, acima do comum, Aleluia. exuberante. Cristo, irmãos, veio à terra em defesa da vida humana. Cristo veio ao mundo em defesa da vida. Aleluia. Através de suas palavras e ações, ele resistiu a qualquer coisa, irmãos, força ou pessoa que pudesse diminuir isso. Em defesa da vida, Jesus veio para libertar da morte. Ele veio com esse propósito. E para introduzir a vida abundante. Ei, essa vida é eterna. Glória a Deus. Aleluia. Um dia Jesus estava pregando um sermão duro, irmãos. Sabe qual era? João capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E diz o texto que muitas pessoas se retiraram. Ele diz: quem comer de mim nunca morrerá. Aleluia. Jesus. Quem comer do pão vivo nunca morrerá. Glória a Deus. Aí eu gosto de Pedro, irmãos, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês também querem se retirar? E Pedro diz: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Através de sua morte, irmãos, e ressurreição, Cristo abriu uma nova dimensão de vida para toda a humanidade. Ele abriu através da sua morte. É o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que tudo se fez novo. Amém?